Bom dia, bom dia. Pega lá o teu cafezinho e vem comigo aqui para um encontro muito especial. Tô aqui com o meu super coffee para fazer aqui junto contigo. Quero te falar que toda segunda-feira nós vamos estar aqui reunidas nesse quadro que se chama Café no Jardim. E a gente vai bater um papo cabeça aí. Então já coloca na tua agenda para estar aqui comigo toda segunda-feira às 7 da manhã e juntas nós vamos fazer uma construção, uma caminhada, né? Uma jornada aqui no Instagram. Então seja muito bem-vinda. Essa live ela vai ficar salva por 24 horas e depois dessas 24 horas ela vai sair do ar. Então aproveita essa oportunidade que tu tens de caminhar comigo aqui e manda para as tuas amigas, manda para aquelas pessoas que você acredita que vai fazer sentido no que nós vamos falar hoje. Muito bem. Dito isso, acredito que você já me conheça aqui do Instagram um pouquinho. Às vezes eu sumo, às vezes eu apareço, mas eu tô sempre aqui, né? Já fazem alguns anos que eu tô nessa jornada aqui do Instagram e algo que me arde bastante no meu coração, que é o meu propósito, que é ajudar outras mulheres na sua vida do dia a dia, como esposa, como mãe, né? Sendo cristã ou não, você é bem-vinda aqui para juntas a gente partilhar desses conhecimentos. Muito bem. Mulher, então, pega o teu café e senta aqui comigo. Já fiz meu super coffee aqui, quentinho. Todo dia tem que tomar um super coffee. Olha que xícara linda. De volta ao jardim, é uma mentoria que eu tenho. Já fazem, acho que uns 3 anos que eu tenho ela. E que fala bastante sobre a identidade da mulher. Então, talvez você tenha entrado aqui nessa live vivendo no automático. Talvez você tenha entrado aqui nesse dia, na correria, né? De repente conseguir um tempinho aí para estar comigo aqui tomando esse cafezinho. Daqui a pouco tu tá cansada, cheia de responsabilidades. E que bom que você tá aqui, né? E que bom que você tá aqui. A gente vai, como eu falei, percorrer uma jornada, né, de volta ao jardim. Acredito que você já me acompanhe, mas deixa eu me apresentar um pouquinho para ti. Eu sou Suane Pipe, né? Eu sou analista comportamental, especialista em comportamento humano. Gosto muito desse tema. Sou cristã, sou esposa do Rafael, mãe de 3 crianças, da Rafaela, da Isabela e do Joshua. E eu tenho como missão estar caminhando com outras mulheres, né? Tem uma célula que a gente se reúne toda segunda-feira para falar um pouco desse amor que nos envolve, que é Jesus, falar um pouco da palavra dele. E aí toda segunda-feira a gente se reúne com as mulheres para estar falando um pouco, trazendo um pouco conhecimento bíblico. E é muito especial. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Gosto muito desse tema de autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento te traz uma clareza, te traz uma consciência. Mas o que eu mais gosto é o conhecimento do alto. Porque o conhecimento do alto é a tua origem. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje aqui um pouquinho. Nós vamos falar na origem de nós, seres humanos. E não tem como falar de origem se nós não irmos lá para o livro de Gênesis. E eu quero convidar você, então, no Café no Jardim, tá comigo, com o teu café, com a tua Bíblia. E nós vamos dar uma percorrida na Bíblia nessas segundas-feiras, às 7 da manhã, grava aí. E não tem como, então, falar de origem se não falar de Gênesis. Gênesis, no livro da Bíblia, ele fala sobre toda a criação. E não sei qual é o teu nível de conhecimento, mas eu queria todas as mulheres me perguntam, Suane, eu leio a Bíblia e eu não consigo discernir o que está escrito ali para mim, eu não consigo entender o que está escrito ali. Então, assim, a Bíblia existe várias linguagens,
né? E eu gosto bastante de uma linguagem que se chama NVT ou NVI, que é Nova Versão Transformadora ou Nova Versão Internacional. Essa minha Bíblia aqui, ela tá bem avaliadinha. Eu tenho várias Bíblias porque eu gosto de grifar elas. Tem Bíblias de estudo, enfim, tenho Bíblias grossas, mais finas. Então, essa aqui é a minha companheira. Ganhei num momento muito especial. E eu gosto bastante dessa linguagem NVT, que é essa minha aqui, que é uma linguagem que quando tu vai lendo, é uma linguagem mais atual, né? Tu vai lendo, o sentido não muda da palavra, mas conforme tu vai lendo, tu vai entendendo melhor, porque é uma linguagem do nosso cotidiano, dia a dia, né? Então, mulheres, vamos lá. Eu quero trazer para vocês lá em Gênesis 1, capítulo 1, no versículo 26, fala assim: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Aqui quando Deus fala, façamos o ser humano à nossa imagem, deixa eu só diminuir um pouco o volume aqui do meu instrumental gospel, que eu adoro estar com instrumental gospel. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Deus está falando da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então Deus, ele fez o ser humano à imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam no chão. Aí então no versículo 27 fala assim: Assim Deus criou os seres humanos. Uau! Esse foi o princípio da criação. Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E o que eu gosto muito é que no versículo 31 fala assim: Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Então, quando Deus nos criou, o ser humano, a sua imagem e semelhança, além dele ter criado, ele olhou assim, sabe quando tu faz uma coisa, um bolo, sei, uma coisa com as tuas próprias mãos e você fala assim, meu Deus, é muito bom. Deus olhou para mim, olhou para você, olhou para os seres humanos e falou assim, é muito bom. E diante disso, dessa palavra, né, sobre a nossa origem, a criação, como tudo, existem verdades, existem mentiras. E existe um lado que diz assim, você foi feita do macaco, você é burra, é o mesmo lado que fala isso, você é ignorante, você você não tem valor, você tem que dar conta de tudo, você tem que estar no controle de tudo. Você, olha só, a tua vida foi feita para isso, só para sobreviver, não tem mais jeito. Existe essa bolacha aí, esse lado que fala isso. Mas existe alguém que veio neste mundo e falou assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, existe um lado que é a mentira e existe um lado que é a verdade, o caminho e a vida. E para isso nós precisamos entender que a verdade, ela não é relativa, ela é absoluta. A verdade sobre a criação do ser humano, ela é absoluta. E está aqui, em Gênesis 1, e fala, Deus nos criou. O próprio Deus nos criou, nos formou a imagem e semelhança dele. E ele olhou para nós e falou que é bom. Só que, conforme nós vamos crescendo, nós vamos escutando, acreditando, sentindo em algumas mentiras, né? Daqui a pouco você acredita em Deus, que você não veio do macaco, mas daqui a pouco você acredita em algumas mentiras.
Como eu falei, você tem que dar conta de tudo, você não é boa o suficiente, você tá afadada a viver isso, você nunca vai crescer, né? Você é feia, você é tímida, você... sei lá quais são as mentiras que andam soando aí na tua mente e no teu coração e que até hoje você tem acreditado nisso. E quando a nossa base ela acredita em uma mentira, é como se tudo que crescesse para cima viesse de uma mentira, tem raiz de uma mentira. Quando a nossa base ela tem origem de uma verdade, é como se tudo que crescesse para cima fosse verdade. E por mais que muitas vezes algumas mentiras venham querer assombrar, né, essa base ou esses frutos, essa pessoa, né, nós precisamos voltar aonde? Lá para a origem. E a origem é aqui, que Deus te criou e tudo que Ele fez é bom. E basta você acreditar nisso, que Deus te criou com uma identidade de filha amada. E aqui na Bíblia, eu sempre digo que a Bíblia é o nosso manual de instrução. É o manual de fábrica do Criador. Tudo que nós compramos, tudo que nós adquirimos, ele tem um manual. E esse manual, ele fala, um manual de instrução, né? E a Bíblia é isso. Ele nos diz que nós somos amados, que Jesus pagou um alto preço por nós. Ela fala também que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, quando tu tá falando assim, eu sou burra, eu tenho medo, você tá denegrindo a imagem do próprio Deus. Porque se tu é imagem e semelhança do próprio Deus, você é boa o suficiente. Você é filha amada, você é ousada, você é corajosa, você é determinada. Então, nós temos essa imagem e está dentro de nós essa imagem. Então, nós precisamos sempre revisitar a Bíblia, que é o nosso manual de instrução, nosso manual de vida. A Bíblia não é feita para ficar aberta só lá na prateleira. A Bíblia é feita para manusear, para entender, para ler. Tudo que fala sobre comportamento humano está aqui na Bíblia. Basta a gente ter esse discernimento. E por isso que é importante nós termos uma Bíblia, para que a gente consiga, com uma linguagem que nós consigamos entender, que a gente consiga olhar, ler e entender. Hermenêutica. Entender e colocar, aplicar. Porque é aplicação diária, né? No nosso dia a dia. Não só na igreja, ou não só com o próximo. No nosso dia a dia como esposa, no nosso dia a dia como mãe, no nosso dia a dia como dona de casa, no nosso dia a dia como líder, como empreendedora, como empresária, no nosso dia a dia, com o relacionamento humano, com todas as pessoas, né? Então tá aqui, na Bíblia. Essa é a nossa origem. Então, antes de você ser mãe, antes de você ser esposa, filha, né? Antes de você ser empresária, empreendedora, você é filha, é criada, é criação do próprio Deus. E Deus, ele fala aqui em Gênesis 2, ele fala sobre, olha só, que Deus nos criou para um relacionamento. Olha só, em Gênesis 2:8 fala assim: o Senhor Deus, ele plantou um jardim no Éden né? E ali ele colocou o homem que havia criado. Então Deus nos colocou nesse jardim. E no 2:15 fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. E aí mais para baixo ele fala, né? O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei também alguém que o ajude e o complete. Então Deus vai criar aqui a mulher, né? Mas aqui ele fala, Deus criou homem e mulher, né? Em Gênesis 1. E aí, então ele fala que Deus criou homem e mulher e eles se tornarão uma só carne.
Só que o que acontece? Deus nos criou para ter esse relacionamento com Ele no jardim. O jardim é a origem. O jardim não é algo geográfico, mas é a origem de quem nós somos. É a origem do que Deus criou para que nós fôssemos, né? O que Deus espera de nós enquanto ser humano. É no jardim que tudo acontece. Por exemplo, quando essa pessoa, pegar o exemplo, fez essa xícara aqui, ela deu uma origem, né? Ela deu um propósito, e ele sabia, a pessoa que criou sabia exatamente, né, o porquê estava criando essa xícara, qual é o propósito dessa xícara. E assim é conosco, né, no jardim. Ele nos traz esse propósito. Não é, como eu falei, não é um lugar geográfico. Então, quando eu falo voltar ao jardim, quando eu falo tomar um café no jardim, é nesse lugar de relacionamento com o próprio Deus, na nossa origem, em cima dessas verdades que Deus fala que nós somos, que fala a respeito de nós e que muitas vezes nós não conseguimos acessar porque a gente está tão martirizada com o dia a dia do mundo, ou com aquilo que falaram, e nós acabamos acreditando nessas mentiras. Só que nesse jardim existia uma serpente, e a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. E a serpente, certa vez, ela perguntou à mulher, né? Deus realmente disse que você não deve comer de fruto de nenhuma das árvores do jardim? Então, inicialmente, a serpente, ela disputou a voz com a voz de Deus. Ela estava disputando com a voz de Deus. E não é diferente muitas vezes conosco. Muitas vezes existem vozes mentalmente, ou até que a gente escuta mesmo de outras pessoas que disputam com a voz de Deus. Então, aquela voz que fala, que eu falei no início lá, algumas mentiras, aquela voz que fala que você não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não é boa o suficiente, que tu não tem valor nenhum, que aquela voz que faz tu se sentir inferior, aquela voz que faz tu se sentir rejeitada, aquela voz que diz pra você coisas horríveis ao teu respeito. Volta pra pensar, para pra pensar. Quais vozes que eu tô escutando? Será que Eva aqui, quando a serpente questionou ela, será que ela deu mais ouvido para a voz que vinha de Deus ou para a voz que vinha da serpente? Então, essa voz diz muitas vezes também que Deus não é bom o suficiente, que Deus não está contigo. Essa voz, ela diz também que a Bíblia foi escrita por homens. Essa voz, ela diz que o homem veio do macaco. Essa voz diz que limite é perda, que quando você se volta para Deus, você está perdendo. Essa voz também diz que se você tem autonomia, você tem liberdade. Essa voz diz que aquele que acredita em Deus está numa prisão, está com a mente cauterizada, é careta. Essa voz diz tantas mentiras para distorcer as verdades de Deus. Eu sempre falo que Satanás, ele não cria nada, porque a gente precisa entender que existe o bem e existe o mal. E aqui no caso, serpente era a voz de Satanás, né? E existe o bem e existe o mal. Então, Satanás, ele não cria nada. Ele só distorce as verdades de Deus. Assim ele faz com as coisas que Deus cria. Por exemplo, eu vou dar são tantas coisas que eu poderia citar. Por exemplo, eu vou falar aqui do arco-íris. O arco-íris é o símbolo da aliança do homem com Deus. Mas Satanás, ele pega o arco-íris e ele coloca um símbolo de outra coisa, para outras coisas.
E que quando você vai usar aquele arco-íris, você está simbolizando diz respeito àquelas significados que Satanás colocou em cima do arco-íris. Mas nós precisamos acreditar que além desse significado existe uma origem. E é essa origem que eu te convido hoje a voltar. Essa origem da criação. Não só a criação do ser humano, mas a origem da criação de todas as coisas. A origem da criação de você enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto pessoa nesse mundo. A origem do teu valor, a origem do casamento, a origem da maternidade, a origem do teu propósito. Muitas vezes, volto a repetir, pode ser que você esteja dando vozes, ouvidos para mentiras. Mas eu quero te dizer, não se conforme com as mentiras que você vem escutando. O teu coração ele tem um senso de urgência. A palavra de Deus fala que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Não se conforme muitas vezes se o teu coração está sem forma e vazio. Volte à origem, porque Deus falou, haja luz e houve luz. E aquilo que era treva já não é mais treva. Aquilo que estava escuro já não está mais escuro. Agora tem luz e tem ordem, porque Ele colocou ordem sobre todas as coisas, sobre o firmamento, separou o céu e a terra. Então, eu quero te convidar a voltar a esse lugar da presença, que é o jardim, né? Esse lugar de provisão, de aprender a confiar em Deus, de escutar a voz do Espírito Santo, que é esse que está conosco. Eu quero te convidar a se entregar a Deus, esse lugar onde Deus te orienta, aonde Deus te prepara, aonde tu escuta a voz de Deus, né? Eu quero te convidar a voltar à palavra de Deus. Eu quero te convidar a voltar a esse jardim. Então esse jardim era mais que um lugar bonito. E muitas vezes nós estamos desconectadas do nosso propósito, de quem nós somos, estamos perdidas, vivendo no automático, porque nós estamos desconectadas da origem, desconectadas desse jardim. Então eu quero te convidar a voltar a esse jardim. E muitas vezes esse jardim vai ser só tu, vai ser a solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude é você estar num momento de reflexão, só você e Deus, né? Lá num jardim secreto, que pode ser o teu quarto, o teu carro, que pode ser teu escritório, tô aqui no meu escritório, né? Não é um lugar geográfico, mas é um lugar de presença, de relacionamento com o próprio Deus. Quando nós nos perdemos, nós nos afastamos desse jardim. Existem muitos frutos que pode ser que nós estejamos comendo. Dentre eles pode ser a ansiedade, o medo, a correria, o estresse, né? Nós não fomos criadas para estar desconectadas nesse jardim. Nós fomos criadas dentro do jardim para ter um relacionamento com o próprio Deus. Ali onde Ele nos coloca esse senso de quem nós somos, de pertencimento, essa identidade selada dentro de nós. E a falta do jardim causa essa ruptura, causa essa autonomia de achar que a gente consegue todas as coisas com a força do nosso braço. Ah, que lindo já tá no carro, teu jardim, que benção. É maravilhoso quando nós descobrimos esse lugar de encontro com Deus. Esse lugar onde você coloca um louvor, esse lugar onde você consegue chorar, é onde tu fala assim, tu encontra Deus. Pai, eu tô aqui, tô cansada. Hoje foi um dia exaustivo, foi corrido, foi um dia assim estressante. Mas eu tô aqui, Senhor, e eu peço que tu coloque a tua paz, a tua graça, o teu amor sobre a minha vida, que tu derrame a tua presença sobre mim, sobre tudo que diz respeito ao meu nome e sobrenome.
Senhor, eu tô aqui no jardim, eu consagro o meu dia a Ti. Eu te convido, Espírito Santo, a fazer parte desse dia, a estar comigo no meu trabalho, a estar comigo no meu maternar, a estar comigo no meu casamento, a estar comigo me ajudando a colocar ordem na minha casa, a estar comigo me colocando, ajudando a liderar aquelas pessoas que caminham comigo, me ajudando a me conectar com novos clientes. Então, em tudo nós podemos convidar Deus, porque Ele nos criou para ter um relacionamento com Deus. Mas sabe, o que mais dói é que nesse jardim, o que acontece? Eva ali, ela comeu daquele fruto, ela desobedeceu a Deus, ela achou que conseguia sozinha e ela comeu desse fruto. E então ela começou a se sentir com vergonha e ela meio que se desconectou ali desse relacionamento. Mas o que mais dói ou o que mais nos conforta é que Deus, quando Ele foi falar com Eva e Adão e Eva, Ele falou assim, Ele não falou assim, o que é que vocês fizeram? O que é que está acontecendo aqui? Né? Ele falou assim, vou ler para você. E em Gênesis 3:8 fala assim, onde você está? E é a mesma pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje, que Deus nos faz hoje. Onde você está? Que você não está em conexão comigo. Onde você está? Onde está teu coração? Onde estão os teus pensamentos? Aonde está a tua energia? Aonde você está hoje? Que você está vivendo com uma autonomia, achando que tudo pode ser na força do teu braço? Aonde você está que você está desconectada comigo? Aonde você está que você está dando lugar à ansiedade? Aonde você está que você está com medo? Aonde você está que você parou de confiar em mim? Aonde você está que você parou de acreditar na minha voz? Aonde você está? E essa é a minha pergunta hoje para você. Aonde você está? Você está nesse relacionamento, você está no jardim ou você está fora dele? Lembrando que o jardim não é um lugar geográfico. Aonde está o teu pensamento? Aonde você está? Então, minhas queridas, aonde está a tua identidade? Aonde está aquela mulher que eu criei? Deus te pergunta. Aquela mulher ousada, forte, corajosa, que confia em mim. Aonde está aquela mulher que é minha imagem e semelhança, que reflete a minha imagem e semelhança na vida das pessoas? Aonde está aquela mulher que é leve? Aonde está aquela mulher que é virtuosa, que age com sabedoria? Aonde está a tua identidade? Será que a tua identidade está em impressionar os outros ou está em impressionar Deus? Será que a tua identidade ela está firmada em algumas mentiras, de repente, que você escutou desde a tua infância, que não é boa o suficiente, que nunca vai conseguir, que você é tímida, que você é inferior, é menos que os outros, que é feia? Aonde está? Coloca para mim aqui nos comentários aonde você está. Que vozes você está escutando? E o que você vem fazendo com aquilo que você tem? O que você vem fazendo com o teu jardim, que é a presença de Deus na tua vida? Será que você anda replicando isso também para os teus filhos? Repassando isso para o teu legado, para a tua geração? Nós mulheres temos esse poder de estar influenciando, não só aqui nas redes sociais. Oh meu Deus, ignorar limites do Instagram. Não só aqui nas redes sociais, mas o nosso maior lugar de influência é na nossa casa,
E pode ser que muitas vezes nós estamos desconectadas de Deus e, consequentemente, nós estamos desconectadas dos nossos filhos, do nosso marido. E muitas vezes nós viramos essa máquina de produção. E eu quero te falar que não é errado, é maravilhoso nós produzirmos. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, que o negócio dela era lucrativo, que ela era uma empreendedora nata, o negócio dela era lucrativo. Ela era uma boa administradora lá fora. Mas antes de ser uma boa administradora lá fora, ela cuidava dos de casa, ela supria as necessidades de casa. A palavra fala que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola derruba. Então é nesse lugar de relacionamento com Deus que nós adquirimos a sabedoria. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não vai conseguir dar conta de tudo, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Mas nós vamos adquirir sabedoria para manter as coisas em ordem. Principalmente a nossa casa, o nosso lar. Nossa casa, o nosso lar. E eu quero falar também da nossa casa, o nosso lar. Nós enquanto filha, nós enquanto templo do Espírito Santo. Nós somos a nossa casa, a casa do Espírito Santo. Então nós precisamos muitas vezes ter esse momento de parar tudo. E muitas vezes até aqui acabei de colocar ignorar limite do Instagram. Muitas vezes é necessário a gente colocar limite no Instagram. Parar algumas vozes do mundo, alguns ruídos do mundo para nós nos conectarmos. E eu gosto muito desse horário da manhã, antes do dia começar, porque é o momento em governar o nosso dia. Tu já não viu essa frase clichê aí que fala, governantes, vamos governar o seu dia. É um lugar onde você entra no jardim, esse momento pela manhã, antes da casa acordar, ter esse momento de conexão com Deus, aonde nós nos equilibramos. E isso não é só espiritualmente, isso é emocionalmente, né? Isso é os nossos hormônios também, né? Tudo entra em harmonia, entra em equilíbrio, né, no jardim, porque como eu falei, nós somos criados para estar nesse jardim. Então, minha amada, eu quero te falar, talvez você esteja aí só funcionando, só matando um leão por dia, mas Deus, ele tá te convidando a voltar para esse jardim, a voltar para esse lugar de relacionamento, de olhar para você, de olhar para tua identidade, de escutar a voz dele, de carregar aí as tuas energias, a tua fonte nele, né? A voltar os teus olhos para as coisas de Deus. E eu quero te falar que eu não tô falando de religiosidade, eu não tô falando sobre uma placa de igreja, que a igreja tal fala isso. Eu estou falando do que a Bíblia fala, que é o nosso manual de instrução, né? Antes de você ser necessária aí na tua casa, na tua empresa, aonde for que você estiver, antes de você ser necessária neste lugar, você é filha diante de Deus. O Deus te criou para ter um relacionamento com Ele, né? E o jardim não é apenas esse lugar físico, né? É uma atmosfera de presença. Então você pode se conectar nesse jardim secreto aí mais fervorosamente, mas que você continue nesse jardim de presença aonde tu for, porque nós temos esse poder de sermos o termostato, de regularmos o ambiente onde nós formos, seja no nosso trabalho ou na nossa casa. Nós temos esse poder, a mulher, Deus nos colocou isso, né? O termostato, se a temperatura está muito fria, tu tem o poder de equilibrar, deixando uma temperatura mais gostosa, mais calorosa. Se a temperatura está muito calorosa, muito quente, tu tem o poder de deixar uma temperatura mais fresquinha. Então nós temos esse poder de equilibrar, mas para isso nós precisamos estar bem. Não adianta a gente querer matar um leão por dia, ó, vendo o leão lá. Não adianta nós queremos matar um leão por dia se dentro de nós falta algo. E quando não tem a presença de Deus, nosso coração, nossa mente, nossa vida fica sem forma e vazia. Então nessa manhã eu quero te convidar a voltar para esse lugar, para você fechar aí as vozes que a serpente fica falando e cochichando nos teus ouvidos, a dar um basta, falar chega, não quero mais escutar isso, essa não é a minha identidade, esse não é o meu propósito, essa não é quem Deus me criou para ser.
a fechar essas vozes que distorcem a verdade. Muitas vezes essas vozes têm meias verdades, mas não é a verdade absoluta, né? Então, que você venha, que Deus te dê esse discernimento dessas vozes que estão distorcendo a tua imagem, a tua visão, os teus sentimentos, a tua identidade. E Deus está te perguntando, né? Aonde você está? Uma vida plena e abundante não é uma vida em que tu tem o controle de tudo, mas é uma vida em que você está conectada na fonte. Então, eu quero te convidar a fazer uma oração e a compartilhar essa live aqui com aquela pessoa que você sente que precisa de uma conexão maior, aquela pessoa que está no automático, aquela pessoa que está ansiosa, que está estressada, aquela pessoa que o Espírito Santo colocou no teu coração aí, quando eu falei alguma palavra aqui durante essa live. Eu quero te convidar a compartilhar essa live. Ela vai ficar salva por 24 horas. Todas as segundas-feiras eu vou esperar você aqui para nós termos um papo cabeça dentro do jardim, desse lugar de presença de Deus. E eu quero te convidar então, antes de nós encerrarmos, a estar orando. Onde tu estiver aí, quero te convidar a se concentrar, a, se puder, fechar os teus olhos e a convidar o Espírito Santo a entrar no teu coração, que daqui a pouco tá sem forma, tá vazio, tá angustiado, tá ansioso. Quero que você fale com a tua boca. Espírito Santo, eu te convido a estar comigo aqui neste momento. Tu és bem-vindo aqui. Senhor, eu quero voltar no jardim, eu quero voltar na essência, eu quero voltar na conexão contigo. Eu quero aprender de ti, eu quero aprender a confiar, aprender a ter uma vida contigo, a descansar, a desfrutar, a ter uma vida mais leve, uma vida com propósito, com significado, com sabedoria. Senhor, hoje nós queremos voltar ao jardim, ao lugar de presença, a um lugar de relacionamento, ao lugar de verdade, aonde nós escutamos a tua voz. Nos perdoa porque muitas vezes nós nos distanciamos da tua voz, nos perdoa porque muitas vezes nós nos sentimos independentes, nos perdoa porque muitas vezes nós achamos que sozinho nós conseguimos, nos perdoa porque muitas vezes nós distorcemos a verdade, nos perdoa porque muitas vezes nós pensamos mal de ti, nos perdoa, Espírito Santo, por muitas vezes não agirmos com sabedoria e não escutamos a tua voz. Senhor, nos perdoa pelo controle, pela culpa, pela vergonha, por sentimentos que adentraram dentro de nós e que não diz respeito com quem você é. Senhor, mas nós queremos te convidar, Pai, a entrar no nosso jardim nessa manhã, nesse dia, e colocar tudo no lugar, colocar tudo em ordem. Pai, nos lembra, Senhor, de quem nós somos em Ti. Nos ensina como vivermos como filhas, não como órfãos. Nos ensina a sermos mulheres sábias, a sermos mulheres que confiam em Ti, que agradam o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que esse dia seja cheio da Tua presença, que esse dia seja um dia extraordinário, cheio da Tua graça, da Tua sabedoria. Que a sabedoria que vem do alto esteja sobre as nossas vidas, Senhor. E que nós venhamos a cumprir os Teus propósitos, Senhor, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quero, então, finalizar essa live e te convidar para a próxima segunda-feira. Já colocar o teu celular, despertar para estar aqui comigo, com um tema muito especial, continuando a nossa jornada de volta ao jardim. Que Deus abençoe teu dia, tenha um ótimo dia. Até mais.